nem todo profissional da área da saúde pode utilizar todas as vias de aplicação, tá? Então, vocês vão ver, por exemplo, que existem várias formas de aplicação, não é só aplicação local. Então, nós podemos fazer a autohemoterapia maior, via sangue, né? A gente colhe o sangue do paciente, ozoniza e devolve. Tem a autohemoterapia menor, que devolve no glúteo. Nós temos o soro ozonizado, nós temos as aplicações locais, a via retal, as infiltrações. Só que nós, fisioterapeutas, somos muito sortudos. Por quê? Nós podemos fazer quase todas as vias de aplicação, tá? Com exceção de algumas vias que são utilizadas por médicos em centros cirúrgicos. Do resto, nós podemos utilizar todas as vias de aplicação. E eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o que fala a nossa resolução, tá bom? Então, nesse vídeo, gente, eu vou mostrar por que você não está conseguindo tratar os seus pacientes com fibromialgia e doenças autoimunes. Você precisa entender que existe um método que vai além dos nossos conhecimentos em fisioterapia. E eu vou te ensinar um passo a passo e um simples segredinho que vai fazer com que você consiga tratar quase todas as doenças, tá? Não só fibromialgia e não só doenças autoimunes. Então, você vai ver que você aprendendo a fazer isso que eu vou te ensinar, você vai conseguir tratar os seus pacientes de forma geral, tá? Com quase todas as patologias. Então, nesse passo a passo aí da ozonoterapia, eu enxergo 4 grandes pilares, tá? Que eu considero fundamentais. Se você seguir direitinho esse passo a passo que eu vou te ensinar, você vai alcançar o resultado que você quer, o resultado esperado, e você vai transformar a vida dos seus pacientes, tá? Então, olha só. A primeira coisa que você precisa saber na ozonoterapia, o nosso primeiro pilar, tá? É entender a ozonoterapia. Gente, o que é o ozônio? Né? Como que ele age no nosso organismo? Quais são as contraindicações? Né? Quais os pacientes que eu posso aplicar o ozônio e quais os pacientes que não podem fazer o ozônio de jeito nenhum? Alguns pacientes, eu tenho algumas doenças, eu tenho que ter um cuidado na hora de aplicar o ozônio. Então, a primeira coisa, o primeiro segredo da ozonoterapia é esse: é você entender o que é, como age. Sabendo disso, gente, tudo fica mais fácil. Então, quando eu te explicar esse primeiro pilar e você entender tudo isso que eu vou te explicar, você vai sacar na hora o porquê que você não está conseguindo ajudar seus pacientes e onde está o segredo de tudo isso, tá? Então, a hora que eu fizer essa explicação, você vai falar: nossa, é por isso que eu não estou conseguindo tratar, tá bom? A segunda coisa que você precisa saber, o segundo pilar, você precisa conhecer a patologia do seu paciente, tá? Então, você precisa saber se a doença do seu paciente é aguda, se a doença dele é crônica, se é uma doença degenerativa, se é uma doença autoimune, se é inflamatória, se é infecciosa, se é bacteriana. Sabe por quê? Existem profissionais aí na área que estão fazendo cagada com ozonoterapia. Por quê? Porque não conhece a patologia. E aí você, não conhecendo a patologia, você acaba aplicando doses erradas. E eu vou explicar nessa aula como que você pode fazer isso acontecer, né? Como que você pode piorar o quadro do seu paciente se você não usar uma dose correta, tá bom? Então, a segunda coisa fundamental, anota aí: conhecer a patologia do seu paciente, tá? E aí, sabendo dessas duas coisas, desses dois pilares, você precisa entender as formas de aplicação mais adequadas para cada tipo de patologia e as dosagens corretas, tá? Existe dentro da ozonoterapia o que a gente chama de janela terapêutica. Se você não obedecer à janela terapêutica, você pode sim matar um paciente. Gente, isso é muito sério. Fazer ozonioterapia não é brincar de ser fisioterapeuta.
tá bom? Você tem que ter muita responsabilidade, você tem que ter muito conhecimento para poder ajudar o seu paciente. Afinal de contas, nós estamos trabalhando com vidas, tá bom? Então, olha só, nada adianta você fazer tudo isso também, né? Se você não souber de um quarto pilar aí que eu tô falando, anota aí. Então, ó, você já viu lá o primeiro pilar, saber o que é a ozonoterapia, conhecer a ozonoterapia, né? Aí, o segundo pilar que nós falamos, conhecer a patologia do seu paciente. O terceiro pilar aí que nós falamos, as vias de aplicação e as dosagens corretas. E agora, de nada adianta você fazer essas três primeiras coisas que eu te ensinei, se você não associar uma suplementação adequada, tá? Uma suplementação ideal para o seu paciente. Então, você vai aprender que ozonioterapia, gente, é o que eu falei, vai além de encher seringa com gás. Existem outros pilares, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, dentro da ozonoterapia, que não é só gás, não. Existe a parte de suplementação, de nutrição, tá bom? Isso tudo vocês vão aprender comigo e eu vou ensinar para vocês, tá? Então, olha só, eu vou dar exemplos aqui para você de como é importante você ter esse conhecimento para ter sucesso nos seus tratamentos. Porque se você não tiver um método adequado e conhecimento suficiente, é o que eu falei, ao invés de ajudar o seu paciente, você acaba piorando o quadro dele, tá? Então, cuidado, fisioterapeuta. Mas você deve estar pensando assim, né? Ah, mas a ozonoterapia não é legalizada no Brasil. Já ouvi falar que não é, né? Olha só. A ozonoterapia no Brasil, ela não é legalizada no ato médico, tá? Porém, nós, fisioterapeutas, nós podemos atuar desde que sejamos capacitados ou especialistas, tá? Então, olha só o que diz a nossa resolução. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Ó, o Conselho Federal de Fisioterapia, o COFITO, determina que o profissional dessas áreas deve atuar nas práticas integrativas e complementares de saúde. Dessa forma, o fisioterapeuta pode exercer todas as práticas de ozonoterapia, independente da via de administração, desde que seja capacitado ou especialista. Essa palavra é muito forte. Capacitado, tá? Então, não queira ser mais um profissional fazendo ozônio, enchendo seringa de gás, tá? Você tem que ser um profissional diferenciado. Você tem que entender da ozonoterapia para poder ajudar o seu paciente. Combinado, gente? Então, vamos lá. Uma outra pergunta também que sempre me fazem, né? É sobre o investimento, tá? Então, na ozonoterapia, você consegue comprar um aparelho, um equipamento de baixo custo, e com esse único aparelho, você consegue tratar diversas patologias, né? Inclusive na estética. Então, o retorno financeiro disso tudo é muito alto. Por quê? Você consegue comprar equipamento num custo-benefício muito bom e você quase não tem gastos durante o tratamento, tá? Então você vai ver que o retorno financeiro também é muito bacana dentro dessa área. Mas eu digo que o retorno do nosso paciente é melhor ainda. A transformação que você vai fazer na vida do seu paciente é muito melhor do que qualquer dinheiro. Claro, dinheiro é importante, dinheiro é o reconhecimento da nossa profissão. Mas quando o paciente vira para você e fala assim: Nossa, doutora, você é o meu anjo, você me salvou, você melhorou a minha vida. Isso não tem preço que pague. Gente, isso é ser fisioterapeuta, tá bom? Então, olha só, fique comigo até o final dessa aula, porque está imperdível, tá bom? E eu começo te fazendo uma pergunta. Como que você está tratando seus pacientes com fibromialgia?
Se é que você está tratando, né? Porque tem muito fisioterapeuta por aí que quando o paciente chega, ele fala, ó, eu não posso te ajudar, eu não consigo fazer nada, não sei tratar, não posso tratar fibromialgia. Procure um médico, procure outro especialista. Não é isso que acontece? Então, como que você, fisioterapeuta, está tratando isso? Esses pacientes com fibromialgia? Você está mandando eles embora ou você está fazendo o quê? Se o paciente está lá se entupindo de corticoide, danificando todo o organismo dele, ganhando peso, sentindo dor. E você tá lá fazendo analgesia que alivia momentaneamente a dor do seu paciente. Mas você não tá tratando a fibromialgia dele, né? Então é aquele paciente que nunca desgruda de você, que nunca desmama, porque ele tem dor e você alivia a dor dele, mas você não consegue resolver o problema dele, né? Então, assim, mas você que está aqui assistindo essa aula, você vai mudar esse cenário, tá? Vai sair dessa. Eu vou te ajudar, eu vou te ensinar como que você vai tratar todos os seus pacientes, você vai poder ajudar todos os seus pacientes, tá bom? E esses pacientes que têm doenças autoimunes? O que você está fazendo para poder ajudar esse paciente? Você fala o que para ele? Ai, não posso fazer nada, porque eu não sei como aumentar a sua imunidade. É só remédio? Então, olha só, né? E o Covid? E se aparecer aí um amigo, um familiar, um paciente, te liga, doutor, doutora, tô positivado para Covid, eu tô com sintomas. E aí? Preciso da sua ajuda. O que você vai fazer? Nada. Não, gente. Com ozônio, você vai aprender que você pode tratar também o Covid, né? Então, você está pensando aí, né? Nossa, eu tô de mãos atadas aqui, ela tá falando que eu vou conseguir tratar tudo isso. Vai tratar tudo isso com ozônio e eu vou te ensinar o porquê, tá? Mas olha só. Então, antes de começar a te explicar tudo aqui, já deixa o seu like. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, comece a me seguir, fisioterapeuta, porque você descobriu agora uma mina de ouro aqui, tá? Porque todos os dias eu vou postar conteúdos grátis para vocês, tá bom? Tudo sobre ozonioterapia. Para você que quer ser um profissional diferenciado e gerar transformação na vida dos seus pacientes, você não pode perder as minhas aulas. Agora, se você é um profissional que está buscando outra coisa, nem precisa perder o seu tempo assistindo o meu vídeo. Pode desligar agora, porque eu estou aqui para ensinar profissionais que querem realizar transformação na vida dos pacientes e na vida profissional também, tá? Então vamos lá. Então você quer saber por que você não está tendo resultado, né, nos seus tratamentos? Então você precisa entender o que é o ozônio. Lembra do primeiro pilar que eu falei? Então vamos lá. Vamos entender o que é o ozônio. O ozônio é um gás, tá? Nada mais é do que oxigênio ativado, oxigênio potencializado. Então, o O3, né? Ozônio, O3, são 3 átomos de oxigênio, tá? Então, nós temos, por exemplo, 3 átomos de oxigênio que se juntam, ou nós temos uma molécula. O que é uma molécula, né? Uma molécula é formada a partir de 2 átomos de oxigênio, tá? Então, nós temos o átomo, nós temos a molécula, que são 2 átomos de oxigênio, e nós temos o O3, que é o ozônio, tá? Então, o ozônio ele pode ser formado a partir de 3 átomos juntos, ou uma molécula, né? 2 átomos, mais um átomo de oxigênio forma o O3. Entenderam? Maravilha. Gravem isso, todas as patologias, inclusive na estética, são causadas por déficit de oxigênio. Por que você acha que o Covid matou tanta gente? Por quê?
Por falta de O2. Então, olha só, nós conseguimos ficar dias sem comer. Dias, tudo bem. Você vai ter uma desnutrição? Vai. Mas você consegue passar dias sem comer. Existem pessoas que fazem jejum intermitente, pessoas que emagrecem horrores, né? Não sei se vocês já viram isso, fazendo jejum intermitente. Então, o nosso corpo, ele consegue ficar dias sem comer. A gente pode ficar dias sem beber água, né? Vai desidratar? Vai, mas o corpo consegue ficar dias sem tomar água. Mas a gente não consegue ficar minutos sem oxigênio. Não é verdade? Então, olha só. Então, quando eu falo isso, né? Oxigênio é vida, gente. Né? A gente não consegue ficar minutos. Porque se a gente ficar minutos sem oxigênio, e as sequelas que nós vamos ter, tá? Isso é muito sério. Então, todas as doenças, gente, todas, é por falta de oxigênio. Existe uma baixa de oxigênio, tá bom? Então, as nossas células, elas são cheias de organelas. Vocês lembram dessa aula, né? Cheia de organelas. Uma delas, muito importante, é a mitocôndria. Lembram da mitocôndria? Então, o que é a mitocôndria? É a nossa maior casa de câmbio, né? E o que é uma casa de câmbio? O que uma casa de câmbio faz? É uma casa de troca. Então, por exemplo, se chega um americano aqui no Brasil, qual é a moeda que ele usa, que ele tem? Dólar, tá? E aí, se esse americano quiser comprar alguma coisa aqui no Brasil, o que ele tem que fazer? Qual a moeda que ele precisa? De reais, tá? Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa ir numa casa de câmbio, trocar dólar por reais, tá? Então, a nossa mitocôndria, gente, é a maior casa de câmbio. Por quê? Essa mitocôndria, ela recebe O2, ela recebe ácido graxo, né? Ela recebe vários subprodutos. Então, toda vez que a mitocôndria recebe o oxigênio, por exemplo, né? Ela vai aumentar a utilização desse oxigênio na mitocôndria e ela vai transformar esse oxigênio em ATP, que é adenosina trifosfato, tá? Então, uma pessoa para levantar da cama, né? Uma pessoa para ser saudável, para ir tomar banho sozinha, uma pessoa para ser independente, pegar o carro, dirigir, qualquer coisa que ela for fazer, atividade física, ela precisa de ATP, certo? Então, uma pessoa doente, gente, tá lá liberando o ciclo de Krebs e produzindo ATP? Uma pessoa que tá doente, tá produzindo ATP? Não, gente, não tá, tá? E aí, o que acontece com uma pessoa que não tá produzindo ATP? Ou uma pessoa que produz baixo ATP? Baixa energia. Ela não tem energia. É uma pessoa chata. É uma pessoa doente. É uma pessoa que tem fibromialgia. É uma pessoa que tem síndrome do pânico. É uma pessoa que tem depressão. Ela tem vitiligo. Ela tem esclerose múltipla. Ela tem obesidade. Ela tem hipotiroidismo. E assim vai. Então, uma pessoa que não tem energia é uma pessoa doente, tá? É uma pessoa que não tem, que está em baixa com oxigênio, tá? Então, quando as pessoas falam que o ozônio serve, que o ozônio trata quase todas as patologias, é verdade, tá? Por quê? O ozônio trabalha a nível mitocondrial, tá? Grave essa palavra, mitocôndria. Gente, esse é o segredo do porquê os fisioterapeutas não conseguem trabalhar essas patologias, porque não trabalham a nível mitocondrial. Vocês conseguem entender agora? Acabei de contar um segredo aqui para vocês. Acabei de entregar o ouro.
do porquê que nós, fisioterapeutas, não estamos conseguindo tratar essas doenças. Porque os nossos equipamentos de fisioterapia, os nossos tratamentos, não trabalham a nível mitocondrial. E o ozônio faz isso, tá? Entenderam então? Tá aí a resposta. Então, olha só. Quando você tem uma diminuição do oxigênio mitocondrial, você tem uma diminuição do metabolismo, certo? Se você não tem oxigênio, você tem uma diminuição do metabolismo. Então, se você tem uma diminuição da utilização de oxigênio, você tem o quê? Uma hipóxia citopática. Ou seja, a sua célula não tem oxigênio suficiente e ela diminui a função. Não é isso? Todo mundo sabe que é uma hipóxia, né? Hipóxia é redução de oxigênio dentro da célula. Então, hipóxia citopática é a diminuição de oxigênio dentro da célula. Se a sua célula não tem oxigênio suficiente, ela vai diminuir o metabolismo dela, tá? Porque ela não tem energia para trabalhar. Então, ela não vai exercer as funções como ela deve exercer. E aí, o que que acontece? Quando a sua célula, né, quando as células fazem isso, o corpo não consegue fazer lipólise. Então, se o corpo não faz lipólise, aí começa o quê? Obesidade. As pessoas obesas. Então, olha só, obesidade é uma doença por falta de oxigênio? É, tá? Tem alterações no metabolismo de ácidos graxos. Tem deficiência nutricional. O que acontece com as pessoas que têm deficiência nutricional, gente? Começa tudo, cai cabelo, a unha fica fraca, começa a dar anemia, começa a dar não sei o quê. Olha um monte de patologia que uma deficiência nutricional pode gerar. Privação de sono, né? Diminuição da imunidade. E a doença, gente, olha, entendem? Entenderam agora por que todas as doenças que nós temos são resultado de uma hipóxia? Então, quando eu entrego o oxigênio, né, o ozônio, oxigênio ativado. Então, quando eu entrego oxigênio para o organismo do meu paciente, existe um equilíbrio, não existe hipóxia e não existe doença. Por isso que o ozônio trata quase todas as doenças. Entenderam de forma simples o que eu quero dizer? Então, agora você consegue entender quando eu falo que ozonoterapia é vida? E como você, fisioterapeuta, pode tratar diversas patologias do seu paciente, inclusive depressão, gente, com um único método? Depressão. Nós temos protocolo para depressão. E nós temos resultados incríveis de pacientes que fizeram tratamento com ozonoterapia para depressão, tá? Porque quase todas as doenças que nós temos é gerada por hipóxia, tá? Então, entenda o seguinte, nós, fisioterapeutas, não vendemos seringa com ar. Não, nós vendemos vida. Deu para entender? Oxigênio é vida. Nós vendemos tratamento. Nós vendemos saúde, tá? Porque tem muito profissional aí na ozonoterapia vendendo seringa com ar, gente. Vendendo aí, ó, de qualquer jeito. Não tem protocolo, não tem amor pelo que faz, tá? Então, por isso que eu te disse. Se você está aqui com outro objetivo que não seja transformar a vida de alguém, gente, pode desligar o vídeo, tá? O nosso propósito não é vender ar e seringa, mas vender transformação, vender vida, vender saúde, né? Por quê? É uma doença que vai ser tratada.
É uma pessoa que estava triste, é uma pessoa que estava com dores. E eu vou te ensinar a tratar essas doenças e não ficar mascarando sintomas, tá? Que é o que muita gente faz por aí, fica mascarando sintomas. Então vamos lá. Quando que surge o ozônio, então, né? Nós falamos lá que o ozônio, então, são 3 átomos de oxigênio, ou uma molécula e um átomo de oxigênio. Quando que surge o ozônio, então? Quando você tem o encontro do oxigênio com a eletricidade. Então, o aparelho de ozonioterapia nada mais é do que o quê? Nós temos um cilindro de ozônio de oxigênio medicinal. Quando esse oxigênio ele entra no aparelho, o aparelho gera uma descarga elétrica, tá? E aí, essa descarga elétrica quebra as moléculas e elas vão se unir, então, formando o O3, tá bom? Então, vamos lá. E por que, então, que nós conseguimos tratar o COVID, né? Eu falei para vocês no começo da aula do COVID. Por que nós conseguimos, por exemplo, tratar o COVID com ozônio, né? O ozônio foi descoberto, na verdade, com propriedades oxidativas e desinfetante. E aí, em 1881, o doutor Kellogg, sabe o Kellogg's, sucrilhos Kellogg's, que todo mundo adora comer? Eu adoro comer sucrilhos Kellogg's. Quando eu era criança, comia muito. Esse Kellogg's dos sucrilhos, ele era médico. Não sei se vocês sabiam disso. E aí, esse médico, ele tinha um sanatório, tá? Na época. E ele descreve o uso do ozônio como medicamento anti-infeccioso. E aí, depois, em 1914, o ozônio foi utilizado na Primeira Guerra Mundial para tratamento de feridas em soldados, tá? E aí, 1915, na Alemanha, começou o uso do ozônio na estética. Vocês vão ver que o tratamento do ozônio para estética é maravilhoso, tá? E aí, em 1932, começaram a estudar seriamente o ozônio, lá na comunidade científica, né? E ele passou a ser utilizado como tratamento, tá? Então, voltando ao uso do ozônio aí, como antibactericida, antiviral, né, antifúngico. É nos primeiros 10 minutos que o ozônio mata tudo isso. Por quê? Quando o ozônio ele entra no nosso organismo, os 10 primeiros minutos, tá? Ele vai oxidar, ele é um agente oxidante por 10 minutos. Depois, olha só, o ozônio, ele é um agente oxidante por 10 minutos. Depois ele vira um agente antioxidante, tá? Essa é uma dúvida de todo mundo. Quando alguém pergunta, ozônio é oxidante ou antioxidante? Ninguém sabe responder. Mas é isso que eu tô te falando. Por 10 minutos, ele atua como um agente oxidante. Então, é nesses 10 minutos, sendo um oxidante, que ele vai matar vírus, bactérias e tal, tá bom? Então, o que ele vai fazer? Ele vai oxidar a barreira da bactéria, a barreira do vírus, nesses 10 primeiros minutos. E aí o vírus vai morrendo, a bactéria vai morrendo, tá? Só que para isso, gente, para acontecer essa oxidação, a gente precisa trabalhar com altas concentrações de ozônio. Por quê? Nesse caso da bactéria, tá? Do vírus, bactérias. Por que eu tenho que trabalhar com altas concentrações? Porque se você trabalhar com baixas concentrações, você pode proliferar essas bactérias. A bactéria vai ganhando força, tá? Então, veja a importância de você ter o conhecimento dos quatro, na verdade, dos 4 pilares que eu contei para vocês lá no começo da aula, que é o quê? Saber como o ozônio age, conhecer a patologia do seu paciente, as formas de aplicação e dosagem e depois a suplementação. Por que dosagem, gente?
Se você fizer a dosagem errada, você pode, nesse caso aqui, ó, você pode proliferar a bactéria dentro do seu paciente. Ao invés de ajudar o seu paciente, você está piorando o quadro dele, tá? Então, é por isso que você precisa entender que a ozonoterapia não é saindo aí enchendo seringa de ar, tá? E você vai ver que se não adianta vender uma ou duas sessões para esse paciente que tem bactérias, que não vai resolver. Pelo contrário, você pode proliferar a bactéria nele. Gente, isso é muito sério, né? Existem pessoas fazendo isso no mercado, tá? Então, o paciente aparece lá com uma doença bacteriana, o fisioterapeuta usa a dose errada e vende uma ou duas sessões para essa pessoa. Nada disso. Que você pode proliferar, essas bactérias vão ficar resistentes no organismo dela. E ao invés de ajudar, você vai estar piorando, tá? Que nem, por exemplo, sei lá, um antibiótico para cistite. Você vai no médico, você está com uma cistite. O médico vai lá te dar um antibiótico. Olha, você precisa tomar esse antibiótico por 7 dias. Aí você toma 2 dias. Ai, melhorei dos sintomas, não tenho mais dor, não tenho mais queimação, vou parar de tomar. Não pode, ô criatura, não pode. Você tem que seguir os 7 dias, porque se você para, depois você cria resistência ao antibiótico. Entende? Você não matou todas as bactérias. Então não adianta a mesma coisa com ozonoterapia. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos aqui lidando com vidas, com saúde, saúde. Tá? Então cuidado, cuidado com isso. Você tem que ter conhecimento do que você está fazendo. Tá? E aí, claro, existem outros pilares também muito importantes, né, que fazem total diferença aí no tratamento da ozonoterapia, como, por exemplo, nutrição, tá? Existem 3 grandes alimentos que nós temos que cortar da nossa vida quando a gente está fazendo ozonoterapia, tá? E depois, numa próxima aula, eu vou explicar o porquê disso. Mas é o açúcar, é o glúten e a lactose, tá? Depois eu vou dar uma aula explicativa sobre isso. Então, por isso que eu falo, se você não tá me seguindo, comece a me seguir, que eu tenho conteúdos riquíssimos para te entregar. Você vai descobrir por que todos esses elementos aí eles fazem mal para nossa saúde, tá? Então, nós temos a nutrição, a suplementação. Vocês vão ver como é importante, por exemplo, como eu falei, o ozônio, quando ele entra no nosso organismo, ele atua como agente oxidante. Então, se você preparar o corpo do seu paciente antes de fazer o ozônio, né, com antioxidantes, por exemplo, o resultado fica muito melhor, tá? Então, assim, vocês precisam entender de tudo isso, é todo um conjunto, tá? Detoxificação, medicina do estilo de vida, então a qualidade de vida da pessoa interfere na doença dela, os hábitos de vida, né? Então, assim, tá tudo envolvido, gente. E aí vocês também vão ver que existem várias vias de aplicação de ozonoterapia, tá? O pessoal brinca aí, ozônio no rainbow, né? Também, tá? Mas essa não é a única via de aplicação do ozônio. Então, nós temos a via local, nós temos a via sistêmica, via auricular, soro ozonizado. Gente, soro ozonizado, ele é barbaridade para dores, tá? Pessoas com enxaqueca, é muito legal. Óvulos ozonizados, né, para mulheres com endometriose, secura vaginal. Quantas mulheres, né? Eu trabalhei bastante com mulheres que tinham dores durante a relação, porque elas não tinham lubrificação. Então, olha só como o ozônio pode ajudar também essas mulheres. Os óleos ozonizados, que são ótimos também para feridas, machucados, cicatrização, doenças de pele, serve até como repelente. Gente, depois vocês vão ver que o óleo ozonizado é usado até para ruga, que eu descobri isso com o médico há pouco tempo. Então, assim, é fantástico. Os colírios ozonizados. O meu coelho usa colírio ozonizado para inflamação no olhinho. Todos os dias eu pingo colírio ozonizado no olhinho dele.
Então, olha só quantas maneiras você tem dentro da ozonoterapia de poder ajudar o seu paciente, né? E aí você vai ver no curso também a importância dos probióticos, né? E a suplementação, que essa questão entra no quarto pilar que eu contei para vocês. E aí, falando em probióticos, né, e suplementação, eu vou contar uma coisa muito interessante. Durante a descoberta da penicilina, quem criou a penicilina disse que toda bactéria era ruim, tá? Então, o que que a penicilina faz? Mata tudo, tudo, mata tudo, tá? E o ozônio? Você acha que o ozônio mata tudo também? Sim ou não? Mata. Sim, o ozônio mata tudo, mata todas as bactérias, as gram-positivas e as gram-negativas, tá? Por isso que nós temos que usar probióticos sempre, ó, sempre, sempre, sempre nesse protocolo, tá? Por quê? Porque o ozônio mata todas as bactérias. A gente precisa fazer reposição com probióticos se eu não quiser gerar problemas para o meu paciente. Então, você precisa entender o quarto pilar também, que é fundamental dentro do protocolo de ozonoterapia. E aí você está me perguntando, tá aí pensando que eu sei. Então, qual que é a diferença do antibiótico e do ozônio? A diferença é que o ozônio, ele é oxidante, né? Só que depois, o ozônio, ele estimula o sistema de enzimas antioxidantes. Por isso que eu falei para vocês que os 10 primeiros minutos, o ozônio, ele é oxidante. Depois, o ozônio se torna antioxidante, tá? O antibiótico, ele mata tudo e não ativa nada. Ele só mata, ele não ativa nada. Aí a pessoa fica com a imunidade baixa, né? Que matou tudo lá, não tem células de defesa. A imunidade dela cai. E aí a pessoa pode criar resistência ao antibiótico, né? E aí, beleza, depois mata todas as bactérias lá. O que, que vai acontecer com o intestino dessa pessoa? Ou vai ficar hiperpermeável e tudo que a pessoa come, ó, vai embora, ou ela fica com o intestino preso, aquela pessoa enfesada, tá tudo preso lá dentro, não é isso? E aí, daqui a pouco, ela vai ter que tomar outro remédio para prender o intestino ou para soltar o intestino que está preso. E aí essa pessoa vai tomando remédio, aí vai gerar uma gastrite. Aí ela começa a tomar remédio para gastrite. Vocês estão entendendo a cascata do negócio? Como é que vai, né? Por causa de um medicamento? E o ozônio? Como você pode ajudar o seu paciente de forma natural? Gente, pelo amor de Deus, o ozônio é vida. O ozônio, ele faz tudo isso e ele ainda age como antioxidante. Entenderam a diferença, então, do antibiótico para o ozônio? Então, se alguém te perguntar, tem que estar na ponta da língua, tá bom? Então, olha só. Se você gostou dessa aula, gente, dá um like, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião. Você, fisioterapeuta, se você gostou, deixa a sua opinião. Coloque aí nos comentários se você tiver dúvidas. Pode escrever aqui nessa aula a sua dúvida, eu vou responder, porque eu quero te ajudar, né? Então, sempre criar conteúdos aí que possa te ajudar a ser um profissional de sucesso e transformar a vida, a sua vida e a vida dos seus pacientes, tá bom? Só um minutinho aqui. Então, vamos lá. E eu quero te convidar também para assistir, né, o meu webinário no dia 1º de fevereiro, às 20 horas. Então, eu vou dar uma aula nesse dia, nesse webinário, eu vou entregar um conteúdo riquíssimo para você sobre ozonoterapia, para você ser um fisioterapeuta de sucesso e para você conseguir tratar as patologias dos seus pacientes, que você seja um profissional aí
muito procurado, um profissional referência na sua região aí, tá bom? Então, eu quero convidar você, não perca, tá? Depois você já vai lá, já se inscreve no meu webinário, dia 1º de fevereiro, às 20 horas. Gravou? Então, combinado. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero ter sido contribuição para você. E o que precisar de mim, pode contar comigo. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, tá bom? Então, nos vemos numa próxima aula. Beijo, gente. Valeu!